único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Eu consagro todo meu ser a Ti. Aleluia, glória a Deus. Vamos passar para um momento ofertório. Convido a nossa irmã Silene, ela estará louvando. E convido o diácono Carlos para recolher os dízimos e as ofertas. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Vamos cantar o hino da harpa cristã número 2. Saudosa lembrança, venho de Ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois és o meu coração. Eu para Ti voarei, quando o Senhor me voltar, pois Ele foi para o céu e deve vem me buscar.
estão ali, os que procuram chegar ao teu regaço, Sião, livres serão de pecar e de toda tentação. Sim, eu confiarei por essa terra de Escritura, que são formosos os pés daqueles que boas novas levam para os infiéis. E se tão belo é falar dessas grandezas aqui, que não será um gozar a graça que existe ali. Essa terra de além, terminarei as muitas lutas de alguém. Graça, meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem ele eu não posso viver. É tudo para nós, né? Glória a Deus. Quão precioso tesouro temos. Amém? O Senhor assim nos abençoe. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos orar ao Senhor nesta noite, consagrando nossos dízimos e ofertas a Ele. Santo e eterno Deus, a Tua presença, Senhor, nos colocamos, ó Pai. Damos graças, Pai, por tudo. Obrigado, Deus, pela Tua presença neste lugar, Senhor. Pois já podemos sentir a Tua presença, Deus, falando aos nossos corações, ó Deus. Continua falando a cada vida aqui nesta noite, Pai. Deus, nesse momento especial do culto, Deus, onde podemos trazer ao Teu altar, Senhor, depositar, Senhor, nossos dízimos e ofertas para serem consagrados a Ti, Deus. Nós assim o fazemos, Senhor, e consagramos a Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Convido agora o nosso pastor, ele estará trazendo a palavra dessa noite. E eu agradeço ao Senhor Jesus, né, por mais um dia estar aqui trabalhando na sua casa. Amém? Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Eu quero cumprimentar os amados irmãos com a paz do Senhor. Estamos felizes de estarmos na casa do Senhor hoje, culto de ensino, culto de doutrina. E estamos aqui para crescermos juntos no conhecimento, na graça do Senhor Jesus. Você que nos assiste também é um prazer tê-lo. Que possa estar meditando junto conosco na palavra. Vamos abrir a palavra do Senhor lá no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, o capítulo 7. Estaremos lendo a partir do versículo 1. Leremos até o versículo 6. Evangelho de Marcos, capítulo 7. Versículo 1, vai dizer a palavra do Senhor, amém? Diz assim a palavra do Senhor: Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos deles comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar
Pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros, vasos de metal e camas. Interpelaram-no os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? E respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Amém. Soberano, altíssimo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos pela tua palavra que é viva, que é eficaz, a tua palavra que purifica, santifica, nos renova, Senhor, nos alimenta. Ó Deus, fala conosco, que nossos corações estejam sensíveis, abertos para ouvir a tua palavra, que nós venhamos colocar a tua palavra em prática em nossas vidas todos os dias, que nós venhamos amar a tua palavra, venhamos comer, venhamos se alimentar dela, temos sede e fome da tua palavra a cada dia, Senhor. Ó Deus, perdoa minhas falhas e os meus erros, usa a minha instrumentalidade, fala com a tua igreja, fala conosco, Senhor, que nós não venhamos sair daqui da mesma forma que entramos, mas que saímos daqui, Senhor, renovados, transformados pela tua palavra, com o desejo de colocar em prática, Senhor, tudo aquilo que ouvimos e aprendemos para a glória do teu nome. Fica conosco, fala conosco, são essas coisas, Deus, que eu te peço e já te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, a palavra do Senhor aqui no Evangelho de Marcos vai estar falando acerca dos questionamentos ali, né, de alguns ali dos fariseus, dos escribas, e eles estavam ali falando sobre lavar-se, sobre impureza, que os discípulos do Senhor comiam sem lavar as mãos. E nesta noite eu queria falar sobre o nosso coração, de como está o nosso coração, se o nosso coração está próximo de Deus, está sendo trabalhado pelo Senhor, se estamos longe, como Jesus respondeu a esses homens aqui. E como é que está o teu coração? Como é que está o nosso coração? Deus, Ele é aquele que conhece nós por dentro. Ele te conhece por dentro, Ele me conhece por dentro. Assim como Ele falou para Samuel, dizendo: Samuel, você olha para a aparência, mas eu olho para o que está dentro, né? E não foi diferente aqui com os fariseus e os escribas. Nós sabemos que os escribas, né, eles eram doutores da lei. Eles eram um povo ali que fazia parte da nação de Israel, uma classe religiosa, né? Assim como os fariseus e os escribas eram doutores da lei, eram conhecedores, eles se esmeravam no aprendizado, no ensino das leis de Moisés. E ali eles falaram acerca das tradições. Ali eles falaram acerca, né, de um questionamento, porque os discípulos do Senhor, eles comiam sem lavar as mãos. E o texto vai dizer lá no versículo 1: ora, reuniram-se Jesus, os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos deles comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar. Pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciões, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Nós sabemos, irmãos, que ali na época de Jesus, até para uma questão de purificação, era necessário ter um cuidado a mais, um cuidado maior nessa área,
para a proliferação, por causa de proliferação de doenças, de contaminações, né? Não se tinha a tecnologia que se tem hoje, né? Hoje nós temos uma certa dificuldade na questão do abastecimento, aqui estamos tendo, mas, né, o acesso à água potável, tratada, é muito mais fácil, né, do que naquela época e naquele tempo. Então, havia uma preocupação, havia uma tradição acerca disso, de uma purificação em relação a isso. E nós sabemos que Deus, irmãos, Ele é um Deus puro. Deus, Ele gosta de limpeza. Quem gosta de sujeira é o diabo, é o inimigo das nossas almas, né? Ninguém gosta de estar num lugar sujo, ninguém gosta de estar em um ambiente sujo. Porém, irmãos, eles estavam ali indo, querendo colocar Jesus no canto da parede e vivendo uma religiosidade a qual eles não viviam. Ele estava falando do exterior, mas por dentro estava sujo, estava distante. Então, não que Jesus ali, né, não deseja que nós viemos tomar banho, nós viemos se limpar, nós viemos se purificar. É claro que o Senhor, Ele deseja isso, mas o Senhor sabia bem o coração daqueles homens. Ele conhecia bem o coração daqueles homens, né? E é importante, irmãos, todos nós, todos os dias, examinarmos, né, os nossos corações e saber se ele está em Deus, se ele está próximo de Deus ou se ele está longe de Deus. E aqueles fariseus, aqueles escribas, eles tinham, né, uma certa religiosidade, eles tinham tradições, eles cumpriam certos preceitos da lei, mas os corações deles estavam distantes do Senhor. E não é diferente, né? Hoje, nos dias presentes, muitos se dizem filhos de Deus, muitos dizem que amam a Deus, mas estão praticando coisas terríveis aí fora. Estão com os corações totalmente distantes do Senhor. E muitas vezes eles estão questionando a Deus, né? Querendo, muitas vezes, julgando até alguns, julgando uns aos outros, mas está praticando coisas terríveis. Nós temos visto, irmãos, a nossa justiça, a justiça do Brasil que tem acontecido, né? Nós temos visto aí juízes que se dizem justos, julgando causas de pessoas, porém, né, não necessariamente não foi comprovado ainda, mas se dando a entender que está envolvido com coisas aí, né, que está acontecendo nas mídias aí, que está à vista de todos, né? E muitas vezes estão se dizendo que estão fazendo o justo, estão praticando justiça, mas estão tão longe da justiça. E não foi diferente na época de Jesus, e isso nós podemos trazer para nós também, né? Nós devemos examinar o nosso coração. Nós devemos ver como é que nós estamos na presença do Senhor todos os dias, se, né, os nossos corações estão perto do Senhor. O Senhor, Ele já falou até para a igreja, em uma das igrejas da Ásia ali, escrevendo ali em Apocalipse, dizendo: olha, vocês têm nome que vivem, mas estão mortos. E às vezes nós achamos que estamos vivos na presença do Senhor. Às vezes achamos que estamos bem, né, na presença do Senhor, mas o Senhor, irmãos, às vezes está distante. E é necessário nós examinarmos como estamos todos os dias, né? Como é que estamos? E ali foi isso que Jesus estava falando para aqueles homens. Aqueles homens estavam perguntando isso a Jesus, fazendo essas perguntas, né? E aí o texto vai dizer que Jesus, ele começa a falar com aqueles homens, dizendo: olha, o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai, né? Se você for ver aí, né, lá no versículo 4, e quando voltaram da praça, não comem, quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem,
há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros, e eles falam ali da tradição deles, e tantas coisas que tinha que haver purificação. E ali eles perguntavam Jesus, e lá no versículo 5, interpelaram-nos os fariseus e os escribas, perguntaram a Jesus: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciões, mas comem com as mãos por lavar? E Jesus, ele dá uma resposta ali àqueles homens. E Jesus disse, e respondeu, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O Senhor, irmãos, Jesus, ele usa uma passagem de Isaías, né? Lá em Isaías 29:13, Isaías fala acerca disso. E Deus, ele muitas vezes cobra, né, não de uma atitude nossa, mas ele cobra de como é que está a atitude do nosso coração. Porque o próprio apóstolo Paulo, quando ele escreve, né, aos Coríntios, lá no capítulo 11, né, no capítulo 13, desculpa, e ele vai falar sobre o amor, né, que o amor tudo sofre, tudo espera. E ele vai dizendo, ainda que eu fale a língua dos anjos, dos homens, e eu não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu dê esmola para os pobres, né, pegue todos os meus bens. Porque as pessoas muitas vezes acham que uma obra que faz, um trabalho que faz, uma atitude que tem, né, apagou todos os seus pecados, já se resolveu com Deus, né? Muitas vezes, irmãos, nós achamos que é simplesmente como era na época da lei, né? Na época da lei, só era, eles pegavam um cordeiro, um animal, eles imolavam, e eles pegavam o sangue daquele animal, aspergiam no altar, e pronto, estava tudo feito, resolvido, e voltavam a pecar de novo, e voltavam a praticar de novo todas as atrocidades, e se afastavam do Senhor, iam lá, pegavam um animal e ofereciam, né? E hoje não é diferente. As pessoas muitas vezes acham que para agradar a Deus só basta eu ir para a igreja, só basta eu cantar um louvor, só basta eu fazer uma oração, um pedido de perdão, só como uma liturgia. Mas é necessário, irmãos, estarmos com os nossos corações em Deus. É necessário, irmãos, cada dia trabalhar o nosso coração e perguntar até a Deus: Senhor, como é que está o meu coração diante de Ti? Porque o Senhor começou a falar para aqueles homens: olha, vocês são religiosos, vocês, né, conhecem a lei, mas os corações de vocês estão longe de mim. Vocês me honram com os lábios, mas o vosso coração está distante. Jesus chama eles de hipócritas. Jesus chama aqueles homens, aqueles escribas, aqueles fariseus de hipócritas. E muitas vezes, irmãos, nós mentimos para nós mesmos, nós queremos acreditar nas mentiras do nosso coração. Ah, está tudo bem. Mas quem deve, irmãos, dizer se está bem é Deus. E a sua palavra que nos ensina, que nos purifica, que nos santifica. E é necessário nós trabalharmos os nossos corações no Senhor. E eu queria falar sobre isso nesta noite, de como está o nosso coração, de como está, né, quando muitas vezes não compreendemos o que devemos fazer para agradar a Deus, para honrar a Deus com as nossas vidas. O que eu preciso fazer para atrair a atenção de Deus para mim? Como é que o meu coração deve estar? Como é que eu devo proceder na presença do Senhor? Muitas pessoas estão aí cumprindo tradições. Ah, só basta eu ir uma vez por ano lá na igreja. Só basta eu, no dia de culto, comparecer naquele domingo. Ah, virou o ano, né?
E aí começa a surgir: esse ano eu vou servir a Deus, vou começar a servir a Deus, mas chegou o final de ano, eu gosto de passar o final de ano, já é uma tradição, toda vez na igreja. É assim, né? Muitas famílias fazem, para que seja um ano abençoado na minha vida, para que eu tenha um ano abençoado, eu tenho que passar o final de ano na igreja. Aí tem outras tradições aí: eu vou para a praia e eu vou vestir branco, que isso vai atrair sorte. Eu vou dar 3 pulinhos nas ondas. Cada um, né, com as suas perspectivas aí, suas tradições. Tem gente que, eu vou abrir o Salmo 91 lá em casa, no quarto, e vou deixar aberto, porque isso vai ser uma bênção, e isso vai ajudar as bênçãos de Deus virem sobre a minha vida. Isso vai me livrar do laço do passarinheiro. Mas se nós, irmãos, não praticarmos o que está escrito no Salmo 91, nada acontece. Se nós não se aproximarmos com o nosso coração de Deus, nada acontece. E Jesus estava chamando a atenção àqueles homens. Jesus estava chamando a atenção, né, para como os corações deles estão. Nós podemos honrar o Senhor, nós podemos chegar no culto de final de ano, nós podemos cantar aqui nos cultos, mas como é que está o nosso coração? Eu amo o Senhor de verdade, o meu coração ama, anseia pelo Senhor, assim como o salmista disse: como uma corça anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, Deus meu e Rei meu. Aleluia. Assim como a corça anseia, assim a nossa alma, o nosso coração deve desejar o Senhor, deve amar o Senhor. E aí Jesus vai falando lá no versículo 20 do capítulo 7 de Marcos. Jesus ele vai falar sobre isso. Olha, e dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios. E aí ele vai falando: a avareza, a malícia. As crianças aí, vamos ficar quietinhas. A avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Veja, irmãos, que é necessário nós analisarmos se essas coisas estão em nós. Às vezes, cantamos, louvamos a Deus, mas há inveja no nosso coração. Nós não suportamos que alguém melhorou de vida, ou que nós queremos ter a vida igual de alguém, e não se alegramos quando alguém prospera. Nós te dizemos que amamos a Deus, que servimos a Deus, mas como é que está o nosso coração? Nós adulteramos, nós cometemos homicídios, prostituição, e ele vai falando das coisas, irmãos, que está na carne, no coração do homem, do ser humano, porque nós se inclinamos, há uma natureza em nós pecaminosa. E quando nós vamos olhar para o nosso corpo, o apóstolo Paulo, ele disse que não tinha bem nenhum no seu corpo, na sua carne. Não havia bem nenhum. E só existe uma maneira de purificar, irmãos, todo o nosso corpo, é quando Jesus ele vem sobre as nossas vidas e nós nascemos de novo. Foi isso que ele falou para Nicodemos. Aleluia. É necessário, Nicodemos, você nascer de novo, nascer da água e do Espírito. E quando nós nascemos do Senhor, o Senhor ele começa a fazer uma limpeza em nós. Quando nós vamos se aproximando de Deus, quando nós vamos buscando as coisas do Senhor, aleluia, Ele vai purificando o nosso coração, Ele vai tirando as maldades que estão nele, vai fazendo uma limpeza, e Ele vai nos santificando. E a palavra do Senhor nos diz que a vereda do justo é igual à luz da aurora, porque ela vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Aleluia. O nosso coração está num processo de limpeza
ou de contaminação? Como é que está o nosso coração? Porque Jesus ele estava falando ali, olha, é do coração, é de dentro de vocês que procedem essas coisas mais. É de dentro de vocês que tem os maus desígnios. Mas se a presença do Senhor estiver lá, que você estiver perto de Deus, se o seu coração estiver perto de Deus, ele vai ser puro. Ele estará sendo purificado. Ele estará sendo transformado. Aqueles maus pensamentos, aqueles maus desígnios, eles serão controlados através do Espírito Santo. Nós já não vamos mais praticar o que o nosso coração verdadeiramente deseja no sentido mal. E é por isso, irmãos, que no tempo presente que nós estamos vivendo, ou em todo o tempo, nós devemos se preocupar o que nós estamos deixando entrar no nosso coração. Tem tantas pessoas, irmãos, hoje que já não acreditam nem mais em Deus, porque vê tanta maldade, vê tanta atrocidade, aí começa a deixar essas coisas entrar no seu coração, aí começa a desacreditar de tudo. Se Deus existe, Ele abandonou a humanidade, porque nós temos visto tanta coisa mal aí, tantas coisas ruins. Quando a gente liga a televisão, que vai para os repórteres aí, as mídias, é só coisa ruim, é só coisa ruim. A gente acostumava de ver ali em Recife, né, quando a gente ligava os noticiários, se espremesse e saía sangue. Porque é tanta coisa ruim, e nós devemos ter cuidado de como nós estamos deixando essas coisas entrar na nossa mente, no nosso coração, porque daqui a pouco nós estamos sendo influenciados. Essas coisas vão nos distanciando de Deus. A gente começa a se preocupar com coisas banais, como aqueles fariseus, aqueles escribas. Eles estavam tão bitolados nas tradições, mas esqueceram de se aproximar do Senhor. É feito aquelas 10 virgens, né? As 5 prudentes e as 5 nécias. O azeite foi acabando e elas nem perceberam. Quando se viram, estavam sem o azeite. Estava com os cuidados da vida. Às vezes a gente fica preocupado com tantas coisas que nós estamos vendo hoje no mundo. Nós estamos preocupados com problemas até da ordem social. É claro que nós, como cidadãos, devemos se preocupar. Política e tantas outras coisas. E se essas coisas até da política entrar dentro do nosso coração, se nós deixarmos aquilo dali, né, tomar conta do nosso coração, daqui a pouco nós estamos com o coração irado, daqui a pouco nós estamos falando barbaridades, né? Como tem cristãos desejando a morte do outro, seja do político A ou B, né? Como tem pessoas com o coração contaminado por essas coisas. E nós devemos guardar o nosso coração dessas coisas, para que nós não venhamos se contaminar, irmãos. Nosso coração deve estar em Deus, e Deus ele tem o controle de todas as coisas. O Senhor, irmãos, é Ele que deve dominar o nosso ser. E foi isso que Jesus estava falando para aqueles escribas. Vocês estão preocupados com tantas coisas, com tradições, coisas do seu dia a dia, tão pequenas, mas os corações de vocês estão longe de mim, estão longe de Deus. Vocês me honram com os vossos lábios, mas os vossos corações estão distantes de mim. Lá em Provérbios, o capítulo 4, Provérbios 4 e o versículo 23, pedir para Vinícius nos ajudar. Provérbios 4, 23 vai dizer: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. É do nosso coração, irmãos, que procedem as fontes da vida. É do que está no nosso coração que procede o que queremos para o futuro. O caminho, muitas vezes, que nós vamos trilhar. Eu tenho um propósito no meu coração, eu tenho um sonho, eu tenho um projeto que está no meu coração, mas o teu sonho, o teu projeto
está alinhado com os de Deus? Será que o que está no nosso coração está alinhado com a vontade de Deus? Porque nós começamos, irmãos, tomar para si tantas coisas e deixando entrar no nosso coração, e muitas vezes esquecemos, né, que nós servimos a Deus, que nós amamos a Deus, que a nossa vida é direcionada por Ele, que antes de eu tomar algumas decisões eu preciso, né, colocar a minha vida, os meus projetos, os meus sonhos na presença do Senhor, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E quando nós vivemos a vontade do Senhor, nós passamos a viver, aleluias, em abundância de vida. E é necessário, irmãos, entendermos isso. Como é que está o nosso coração? Como é que está o nosso coração diante de tudo que nós estamos vivendo hoje? Nós estamos sendo bombardeados todos os dias. O inimigo está aí, de uma forma muito sorrateira, bombardeando a nossa mente, bombardeando o nosso coração. E só que você tem a oportunidade de dizer o que vai entrar. É você que deve guardar o seu coração, amém? Somos nós que devemos dizer: isso daqui vai passar, isso daqui eu deixo entrar no meu coração, mas isso daqui não. É por isso que nós devemos estar vigilantes, vigiar e orar, porque o diabo está aí ao derredor, bramando como um leão. Então quando nós começamos, porque a Bíblia diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então nós sabemos, irmãos, que tem muitas coisas que acontecem no Brasil que é espiritual. Nós sabemos que tem muitas coisas, como nós já estudamos aqui esses dias, que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas é contra os principados, as potestades. Então nós devemos cada dia ter essa nossa visão espiritual, para entender o que é que vem do inimigo, né, deste mundo lá fora, o que o inimigo está agindo naquela situação, naquela área. E aquilo dali não pode me contaminar. Eu não vou me deixar contaminar por causa dessas coisas. Eu não vou me deixar levar por causa dessas coisas. Veja, irmãos, que aqueles homens ali, os fariseus, os escribas, eles projetaram para matar Jesus. Eles estavam querendo pegar Jesus em contradição. Eles estavam querendo, né, armar alguma coisa. Se diziam religiosos, mas estavam querendo pegar Jesus ali em uma contradição. Mas Jesus, irmãos, Ele conhece os corações. Aleluia. Ele conhece os corações daqueles que estão perto dEle, aqueles que estão perto. E é necessário nós entendermos, irmãos, que o Senhor, Ele busca um coração sincero. Ele busca, aleluia, um coração adorador. Ele busca, irmãos, que nós venhamos se converter a Ele de todo o coração. De todo o coração. Não só sermos crentes de palavras, nós não só sermos religiosos, termos uma religiosidade, mas o nosso coração está longe do Senhor. Quando eu falo essa palavra é para mim, essa palavra é para todos nós. E esse mundo, irmãos, ele jaz no maligno, já está no maligno, diz a palavra do Senhor. O mundo jaz no maligno, mas nós devemos cada dia se inclinar para as coisas espirituais. Devemos guardar os nossos corações em Deus. Devemos buscar a presença do Senhor. Houve um tempo ali, irmãos, quando a nação de Israel havia falhado contra o Senhor. E como os irmãos sabem, né, no Velho Testamento eles tinham muitas tradições. Quando eles erravam, eles falhavam, eles iam diante do Senhor, eles pegavam um animal, eles aspergiam, eles imolavam, eles pegavam as suas vestes, eles rasgavam, eles vestiam-se de pano de saco, numa humilhação, mas era só aparente. Mas quando o Senhor, Ele envia ali gafanhotos, né, para a terra ali, a nação ali em Joel, no livro de Joel, no capítulo 2, e ali devasta
Porque às vezes o Senhor, Ele permite, irmãos, o devorador, Ele permite, né, que a nação ela seja devastada, porque se afastaram de Deus, porque os seus corações se afastaram do Senhor, né? É feito aquele homem que a sua herdade produziu, né? O Senhor conta aquela parábola, a sua herdade produziu tanto, e ele disse: o que eu farei? Aí ele disse consigo mesmo no seu coração: já sei, vou fazer celeiros maiores, vou guardar, e depois vou dizer à minha alma: come, bebe e folga, eu só vou viver de festas, eu vou só viver de farra, né? É por isso, irmãos, que a palavra do Senhor nos diz que é melhor você estar numa casa onde há luto do que numa festa. Porque na casa onde há luto, você reflete sobre a vida. Você sabe, um dia eu vou estar ali também, naquele caixão. Um dia eu vou passar pela morte. E o que vai ser depois dali? E nós começamos a trabalhar isso no nosso coração. Como é que eu estou com Deus? Será que a minha vida é só de festa, de farra? E esse homem da parábola, ele disse, mas o Senhor disse para ele: louco, porque hoje te pedirão a tua alma. E para quem vai ser? Para quem será? Então não foi diferente, irmãos, porque veio uma praga ali, o povo havia se afastado de Deus, dos corações longe de Deus. Aí a palavra do Senhor nos diz que Deus, ele envia o profeta Joel ali naquele tempo, e lá no capítulo 2 de Joel, o versículo 12 e o 13, o Senhor dá uma palavra através daquele homem. Ele diz: ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o que? Vosso coração. E isso com jejuns, com choro e com pranto. Aí ele diz: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Aleluia. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se e grande em benignidade, em se arrepender do mal. Oh, queridos, às vezes Deus, ele permite o mal vir sobre a nação. Aleluia. Mas Ele tem o interesse, irmãos, que os homens, assim como Daniel, quando ele rasgou o seu coração perante o Senhor ali, ele disse: Senhor, pecamos contra ti. Ele se incluiu. Quando a igreja ela se reúne, ela se une em um propósito de buscar o Senhor, de rasgar os seus corações verdadeiramente. A igreja está orando, a igreja está buscando o Senhor com um propósito, está chorando para que algo aconteça no Brasil. Mas quando algo acontecer e passar, os corações continuarão em Deus. Os nossos corações continuarão, né, na presença do Senhor. Nós buscamos a Deus só pelo propósito de que Ele faça algo no Brasil, ou quando, né, Deus ele fizer algo no Brasil, que vinha a prosperidade, que as bênçãos do Senhor viessem sobre as nossas vidas, nós deixaremos o Senhor. Como é que está o nosso coração? Será que nós buscaremos o Senhor verdadeiramente, independente do que aconteça, independente das fases ou das lutas que nós venhamos passar? Nós todos os dias devemos ver, irmãos, e analisar como está o nosso coração, porque às vezes, irmãos, só basta Deus afrouxar um pouquinho, aí o coração vai saindo da presença do Senhor. O nosso coração vai, né, deixando o Senhor pouco a pouco. E daqui a pouco nós só estamos cumprindo rituais, só estamos cumprindo rotinas, programações, mas o nosso coração está distante do Senhor. Mas o Senhor falou através de Joel ali, através daquele profeta: olha, não adianta vocês rasgarem as vestes de vocês, não. É necessário rasgar os corações. É necessário, aleluia, buscar o Senhor com propósitos. É necessário, aleluia, haver uma mudança interna, aleluia, para que algo aconteça nas nossas vidas, nos nossos corações. Aleluia. O Senhor, Ele quer que cada um de nós, todos os dias, irmãos, se converta de todo o coração. Aleluia. A palavra para cada um de nós, para o Brasil, para o mundo, é que esta nação, que este mundo, eles se convertam de todo o coração, com jejum, com choro e com pranto.
e que os nossos corações estejam rasgados diante do Senhor. Que venhamos dizer: Senhor, queremos mais da tua presença. Independente do que aconteça no Brasil, queremos a tua presença, Senhor. Independente do que aconteça na minha cidade, no meu bairro, na minha família, eu quero a tua presença, Senhor. Aleluia. O salmista Davi, irmãos, ele foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele tinha um coração em Deus. O coração dele estava no Senhor. Por mais que ele falhou, por mais que ele errou contra o Senhor, e a palavra do Senhor nos diz que Davi, ele tinha um coração quebrantado, um coração compungido, e o Senhor, irmãos, ele sabia, né, como era o coração de Davi. Que Davi, ele tinha um coração quebrantado, ele falhou contra o Senhor, ele se distanciou em um momento ali, ele se distanciou da presença de Deus, mas ele escreve lá no Salmo 51, aleluia, lá no Salmo 51 e o verso 10, ele vai dizer: Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Aleluia. Cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Aleluia. Às vezes nós vamos perdendo o nosso coração, vamos se perdendo da presença do Senhor, mas nós devemos dizer isso ao Senhor: Senhor, cria em mim, se o meu coração não está mais puro, se o meu coração se distanciou da tua presença, se o meu coração não está mais em ti, Senhor, cria em mim um coração puro. Aleluia. E que meu espírito seja inabalável, que nada me tire da sua presença. Às vezes estamos tristes, irmãos. Às vezes estamos passando por N problemas nas nossas vidas, e passamos a ser pessoas instáveis na presença do Senhor. Uma hora eu sou crente, outra hora eu não sou. Uma hora eu sirvo a Deus, outra hora eu não sirvo. Eu só vou servir a Deus quando tudo estiver bem. Eu só vou glorificar ao Senhor, eu só vou adorar a Deus quando tudo estiver bem. Mas quando vem a primeira tempestade, quando vem o primeiro problema, nós começamos a murmurar, nós começamos a reclamar contra o Senhor, né? E aí o nosso coração vai se distanciando de Deus, né? No lugar da adoração, no nosso coração vem a murmuração. No lugar da adoração vem as reclamações, vem o esfriamento. E aí é necessário nós analisarmos, irmãos, todos os dias. Nós devemos examinar os nossos corações. Porque o salmista, quando ele disse lá no Salmo 51 e o verso 10, ele disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Mas lá no verso 17, ele vai dizer do 51, sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. Aleluia. Queridos, nós podemos passar porque passarmos, nós podemos ter N problemas. Eu acho que cada um que está aqui tem um tipo de problema, tem problemas, tem coisas que o nosso coração pesa, vem preocupações. Mas quando você pega as suas preocupações, quando você pega o seu coração, aleluia, e lança ele sobre os pés do Senhor, aleluia. Quando você vai para a presença do Senhor e lança sobre ele todas as suas ansiedades, todas as suas preocupações, o Senhor, irmãos, não despreza. Aleluia. A Bíblia diz que Ana, ela chorava ali, né? Ela estava com o coração pesado. A Bíblia diz que ela não conseguia nem falar, só os lábios dela movia, né? Existem aqueles dias, irmãos, que nós não conseguimos nem orar, né? Mas o Senhor, Ele conhece o nosso coração, quando muitas vezes nós vamos lá na sua presença. Ele sabe, irmãos, que mesmo com todas as lutas que nós passamos, todas as batalhas que travamos, mas nós estamos na presença do Senhor, dizendo: Senhor, até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Senhor, os dias são difíceis, os dias são maus, mas eu tenho esperança.
que o Senhor virá ao nosso encontro. Aleluia, que o Senhor não desistiu de nós. Aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. O Senhor, Ele não está preocupado, irmãos, com tradições. O Senhor não está preocupado, né, com rituais do passado, da lei. O Senhor não está preocupado, né, com muitas vezes obras que fazemos ou trabalhos que realizamos com o propósito de mostrar para alguém ou de mostrar uma certa religiosidade. O Senhor está preocupado do nosso coração. Como é que está o nosso coração? Como é que nós estamos trabalhando o nosso coração em Deus? O nosso coração ama o Senhor verdadeiramente. Nós buscamos as coisas de Deus, nós priorizamos as coisas de Deus ou priorizamos tantas outras coisas. Porque muitas vezes o nosso coração está colocando Deus em último lugar. A Bíblia diz: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua mente. O primeiro mandamento é esse. E o teu próximo como a ti mesmo. Então é necessário, irmãos. Deus, Ele não quer que nós rasguemos as nossas vestes, mas Ele quer que nós rasguemos o nosso coração na presença do Senhor. Aleluia. E Davi, irmãos, ele foi chamado homem segundo o coração de Deus por causa disso. Davi, ele foi conhecido pelo Senhor. Aleluia. Porque quando vai passando ali, né, os seus irmãos ali na frente de Samuel, Jessé vai chamando cada um ali, mas o Senhor via Davi lá no deserto. Enquanto Davi cuidava das ovelhas, o Senhor estava analisando o coração de Davi. O Senhor estava recebendo a adoração de Davi no deserto. Aleluia. O Senhor estava recebendo os sacrifícios de Davi verdadeiramente diante do Senhor. Aleluia. E o Senhor vê o teu coração. O Senhor vê o nosso coração. Aleluia. Ele sabe os teus esforços. Ele conhece as tuas orações, as lágrimas que você derrama com sinceridade na presença do Senhor, assim como Ele viu de Ana. Ele vê, irmãos, os trabalhos realizados mesmo com muitas dificuldades, com muitas lutas que nós passamos, às vezes para chegarmos na casa do Senhor, para chegar num culto como esse. Às vezes passamos por tantas coisas, né? O inimigo, ele vai, né, lançando os seus dardos, ele vai criando situações, mas assim como a palavra do Senhor nos diz, o salmista disse, né, que Ele nos livra do laço do passarinheiro. Aleluia. E nós vamos desviando ali pela graça do Senhor. Ele vai jogando os seus dardos e nós vamos colocando o escudo da fé. Nós vamos buscando a espada do Espírito. Aí vai passando. Não vai contaminando o nosso coração, não. Não vai contaminando o teu coração, não. O apóstolo Paulo disse que nós não poderíamos se embaraçar com as coisas desta vida. Não devemos, irmãos, prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. São tantos embaraços, tantas coisas que vêm, né, para nos embaraçar, para nos querer parar no caminho, para querer travar o nosso coração. Tem tantas pessoas aí que estão com o coração travado. Mas o Senhor, Ele é especialista em pegar um coração de pedra e colocar um coração de carne, um coração sensível, um coração quebrantado, aleluia, um coração transformado pelo Senhor, aleluia, louvado, engrandecido é o nome do Senhor Jesus. O Senhor falou para aqueles escribas, o Senhor falou para aqueles fariseus: olha, vocês estão me honrando com os vossos lábios, mas os corações de vocês estão distantes de mim. Aleluia. Mas o salmista Davi disse: Senhor, cria em mim. Se o meu coração está assim, Senhor, cria em mim um coração puro.
Senhor, se eu estou ficando assim, se eu estou me deixando ser levado pelas coisas deste mundo, se eu estou me deixando ser levado pelas situações adversas que eu tenho passado, se o meu coração está ficando travado, endurecido, se eu já não quero mais sair de casa, se eu não já quero mais, eu já não acredito mais nas coisas de Deus para as minhas vidas, as esperanças que eu tinha no passado eu já não tenho mais, eu já me fechei dentro de mim mesmo, mas o Senhor nesta noite está dizendo: olha, quebranta o teu coração perante mim, derrama o teu coração perante mim, porque há esperança para a árvore que foi cortada, há esperança para a nação brasileira, há esperança para a sua casa, para a sua família. O profeta Jeremias disse: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Aleluia, você é esperançoso, você é esperançosa. Como é que está o teu coração? Como é que está o nosso coração nesta noite? O Senhor falando lá no capítulo 12 de Mateus e o versículo 34, Ele vai dizer que a boca fala do que o coração está cheio. A boca fala do que o coração está cheio, irmãos. Aí a gente vai deixando o nosso coração, com esperança, com fé, com a palavra do Senhor. Nós vamos deixando o Senhor lançar sobre nós, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo vai lembrar aquilo que a gente leu, e o nosso coração vai tendo esperança. Eu já não acredito mais no Brasil, que vai ter jeito no Brasil, que vai ter jeito no mundo, o mundo está acabado, está destruído. Não, irmãos, Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Deus, Ele é poderoso para fazer. Agora o nosso coração precisa estar nele. O nosso coração distante do Senhor, irmãos, não tem o que fazer. Mas quando o nosso coração está em Deus, aleluia, o que está no nosso coração, nós devemos examiná-lo todos os dias, irmãos. Aí o salmista lá no Salmo 32, Salmos de Davi também, e o verso 11, ele diz: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justo, exultai vós todos que sois retos de coração. Então, se você é reto de coração, se você tem deixado o seu coração ser trabalhado pelo Senhor, ser purificado pelo Senhor, então comece a se alegrar. Aleluia. Pode ser até que este mundo aí jaz no maligno, pode ser que este mundo esteja aí de caminho a passos largos para o inferno, mas se você tem deixado o Senhor trabalhar o seu coração, aleluia, o seu destino é outro, o meu destino é outro. Aleluia, a tua casa está segura em Deus. Aleluia, os teus caminhos estão sendo trabalhados pelo Senhor. Aleluia, Ele vai nos livrando, Ele vai desembaraçando, todo o nosso caminho. Ele vai guiando os nossos passos, Ele vai cuidando, Ele vai soprando um vento, Ele vai mandando chuva, Ele vai cuidando de todas as áreas das nossas vidas. Os nossos corações estão esperançosos no Senhor. Aleluia, e nós andamos alegres, irmãos. Aleluia. Porque o Senhor, Ele é fiel para cumprir. Porque o Senhor é poderoso para cuidar daqueles que estão com o coração perto dEle. Os escribas achavam, os fariseus achavam que estava perto do Senhor. Mas o Senhor estava dizendo para ele: olha, não fique preocupado não. Porque o que entra, depois sai para lugar escuro. O que você se alimenta, depois você vai jogar fora. Alguns nutrientes ficam no seu corpo, mas a parte ruim que entrou, joga fora. Mas as coisas espirituais de Deus, o que vai ficando no nosso coração, nossos nutrientes vindos dos céus, as coisas espirituais, essas vão ficando, e o Senhor, Ele vai cuidando das nossas vidas. E agora nós já não tememos mais o que pode fazer o homem. Tem pessoas hoje que não querem nem sair de casa com medo, estão aprisionadas dentro da sua própria casa,
porque contaminaram os seus corações. Por causa deste mundo, o diabo está aí aprisionando vidas, bombardeando as mentes, os corações. Mas Jesus disse que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Nós não andaremos mais por vista, andaremos por fé. E eu tenho esperança para a nação brasileira. Eu tenho esperança, irmãos, por dias melhores, porque o Senhor, Ele é poderoso para fazer. Ainda a igreja do Senhor está nesta terra, e a igreja, ela é o sal da terra e a luz do mundo. Ainda existem os remanescentes do Senhor orando, ainda existem aqueles que estão com os corações em Deus, ainda existem os profetas Elias, ainda existem os profetas Jeremias, ainda existem muitos homens e mulheres de Deus na nossa geração, irmãos, honrando a Deus com as suas vidas. E nós podemos crer que do alto virá o socorro. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Mas como é que está o nosso coração? Aleluia. Vamos ficar de pé, irmãos. Que nós possamos entender esta palavra. O que Jesus estava falando para aqueles fariseus, para aqueles escribas. Vocês estão preocupados com muitas tradições. Mas como é que está o coração de vocês? Vocês estão me honrando com os lábios, mas o vosso coração está distante de mim. Então que nós nesta noite, irmãos, viemos pedir a Deus, se assim estamos como Davi, que foi se perdendo nosso coração da presença do Senhor. Nós viemos dizer: Senhor, cria em mim um coração puro. Que cada um de nós, você que me assiste, talvez se distanciou por algum problema, está com o coração endurecido, e o Senhor está olhando para dentro de você. O Senhor está olhando para dentro de mim nesta noite. Que você possa entregar a Deus tudo aquilo que está no seu coração nesta noite, até aquilo que não agrada ao Senhor. Talvez você diga: Senhor, isso daqui está me atrapalhando. Fala com o Senhor nesta noite. Diga: Senhor, se tem algo ruim que está em mim, tira. Purifica a minha mente e o meu coração. Aleluia. Que nós vamos pedir: Senhor, dá-me um coração igual ao teu, Senhor. Aleluia. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer. Em nome de Jesus, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual. Aleluia. Coloca a mão no teu coração e começa a falar com o Senhor nesta noite. Aleluia. Começa a dizer: Senhor, dá-me um coração igual ao teu. Fala, canta isso para Ele. Aleluia. Para dentro de mim nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Faz isso, Senhor. Vai transformando os corações, Senhor. A começar de mim, ó Deus, do meu coração. Vai tirando tudo que não te agrada. Que o nosso coração seja disposto a te obedecer, disponível. Aleluia. Perdoa minhas falhas, dos meus erros, Senhor. Oh, aleluia. Vai
vai visitando os corações da nossa nação, no Brasil. Oh, Deus, traz um avivamento e de vidas convertidas de todo o coração. Aleluia! Santo é o teu nome. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos, endireita as nossas veredas, Senhor. Aleluia! Vai aplanando os caminhos tortuosos, Senhor. É o Senhor que vai diante de nós, vai trazendo conversões verdadeiras na nossa nação, nas autoridades do Brasil, que haja conversões, transformações através do teu Espírito, Pai, porque essa nação só terá jeito, Pai, aleluia, quando houver pessoas com o coração quebrantado na tua presença, justos, dispostos a te obedecer, a te amar de todo o coração, porque é do Senhor que é o centro da equidade, da justiça, é do Senhor que vem toda a justiça, é do teu trono, Pai, aleluia, aleluia, santo é o teu nome, Jesus. Coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado pela tua palavra ministrada aos nossos corações. Cuida do nosso coração, Pai. Cuida da nossa mente, que ele esteja disponível diante de ti, Senhor. Sendo trabalhado, adubado por ti, Senhor. Purificado por ti, a nossa mente, nossos lábios. Ó, Senhor, os nossos olhos, todo o nosso corpo. Que nós sejamos santificados, Pai, no corpo, na alma e no espírito, Senhor, em toda a nossa maneira de viver, ó Deus. Ó Senhor, obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem realizado em nosso meio, por tudo que o Senhor já tem feito em nosso meio, na nossa nação, Deus. Continua, Pai, fazendo mover, Pai, em nossas vidas, Pai, e que haja transformação, Pai, que não só sejam transformadas as áreas sociais, mas seja transformado toda a nossa mente, todo o nosso coração, para a honra e glória do teu nome, Senhor, porque o que adianta nós ganharmos o mundo todo e perdermos a nossa alma, Jesus. Ó Senhor, a nossa vida está sendo preparada para estar contigo para sempre aí nos céus. Obrigado por tudo. Continua conosco, Senhor, nos ajuda, nos fortalece nos teus santos caminhos, Senhor. Ó Deus, leva-nos em paz para casa, nos dá uma noite reparadora de sono, nos dá, Deus, um final de semana abençoado na tua presença. São essas coisas que nós te pedimos, já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Os cultos permanecem os mesmos, domingo pela manhã, escola dominical, e à noite o nosso culto de louvor e adoração, amém? Recebam a bênção apostólica, que a graça e a comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo de Deus e o amor de Deus, nosso Pai, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Toda a igreja diz amém e amém. Deus abençoe toda a igreja.